Olá pessoal, nessa conversa informal de hoje eu queria falar com vocês sobre a questão de profissões, né, de profissionais dentro do canteiro de obra. O pessoal tem, assim, a gente tem visto muitas profissões, muitas funções, cargos bem definidos na indústria, né, indústria metalmecânica. Mas a construção civil, ela já tinha uma série de profissões antes, mas ela está se profissionalizando de uma maneira que as pessoas não desconhecem até, né? E acham, sempre deixaram a construção civil com aquele pessoal que chega e não tem formação nenhuma e vai lá trabalhar de pedreiro, vai trabalhar de servente. Mas tem muitas profissões novas aí e coisas acontecendo nesse mercado de trabalho que eu acho que vale a gente discutir um pouquinho sobre isso, tá? Das profissões assim mais antigas e consolidadas que todo mundo sabe, a gente tem ali o pedreiro, tem o servente de pedreiro, tem o armador, tem o gesseiro, o carpinteiro, né? A gente tem mestre de obras, a gente tem aí já de nível técnico em edificações, já de nível de graduação, você tem um engenheiro civil, tu tem aí também um engenheiro mecânico às vezes, né? Você tem arquitetos, então tem uma série de profissionais de nível superior, de nível técnico e profissionais de conhecimento, de profissionais que são de tempo de serviço, de profissão, né? Não que não exista curso para pedreiro, tá? Existe o Senai da construção civil aqui de Caxias do Sul fazia isso, tinha até fechou, se eu não me engano fechou esse Senai e era bem importante, cara, ia lá, aprendia pintura, aprendia gesso, aprendia colocar azulejo, colocar piso, então todas essas coisas eram profissionais que faziam cursos, né, e que se especializavam naquilo. Nós estamos tendo já há bastante tempo também uma questão muito grande de ter mulheres trabalhando na obra dentro dessas funções. Né? Eu dentro das obras que eu já frequentei, eu vi muitas mulheres trabalhando e vou dizer, trabalhando muito bem, gente, muito bem. Acho que as mulheres estão mandando muito bem na construção civil aí, melhores até que muitos homens, principalmente na questão de acabamentos. O mate está meio trancado hoje. Mas eu quero dizer para vocês uma das coisas que tem me chamado a atenção e que talvez as pessoas não tenham percebido muito. Tá? Tem uma coisa, ela não é nova, não posso dizer que é nova de agora, porque essas coisas já existem, mas elas foram se formalizando agora com a cobrança da Auditoria Fiscal do Trabalho, e eu estou falando agora, estou falando de 2, 3 anos, tá? E aí tu pega a Auditoria Fiscal do Trabalho, né, pedindo treinamentos específicos para operadores de máquinas. E aí tu tem um cara chamado operador de elevador, né? O pessoal costumava chamar de guincheiro, porque antigamente era praticamente um guincho, isso ficou, né? O elevador era um guincho que o cara, todo manual lá, que o cara ficava sentado com o motor na frente e puxando uma alavanca para subir e descer coisas. Então era um guincho aquilo lá e ficou guincheiro. E aí tem muitas carteiras, né, ainda assinadas como guincheiro. Mas tu tem operador de elevador. Você tem operador de grua, né, de grua de pequeno porte, operador de grua, aí grua de grande porte, que demandam mais treinamentos, né, para quem está acompanhando a revisão da NR18 está vendo isso com bastante frequência. Tá? Nós, né, quem me conhece sabe que a gente tem a Escola 365, que é Educação para o Canteiro de Obras, e a Escola 365 oferece alguns cursos aí, mas principalmente de operadores, né, mas assim, não cursos técnicos de nível técnico, como oferece o Senai, como oferece uma universidade. Mas a gente está aqui
para qualificar pessoas também, né? Procurar que essas pessoas se qualifiquem de alguma maneira. Voltando aí dentro das profissões, né, de operadores, então a gente teve operador de elevador, operador de grua, né, e aí quando fala grua, médio, grande porte, aí tem as suas diferenças, né, são pessoas diferentes, né. A gente tem o amarrador de cargas, né, o sinaleiro amarrador, que muita obra não tem esse cara, tá, e esse cara é um dos mais importantes. Ele é muito importante no içamento de cargas, tá? Quase mais que o operador, né? Porque o operador vai estar lá em cima, ou às vezes até tem um controle, está à distância ali, mas ele está lá em cima. E o amarrador de carga é um cara que vai se responsabilizar por amarrar a carga ali, para ver que tipo de amarração ele está fazendo, que tipo de linga ele está usando, que tipo de equipamento está sendo içado, se vai ter pessoas circulando em volta. Então, olha só, sinaleiro amarrador, tá? Isso não... a carteira assinada de sinaleiro amarrador. Cara, a gente está buscando isso aí. Isso tem na NR18 nova, gente. Tem lá treinamento de 16 horas para sinaleiro amarrador. Então vai ter esse profissional aí. Se as obras não se atentaram para isso, vai ter esse profissional. Operador de betoneira. É ridículo, né? Parece ser ridículo, cara. Vou fazer uma massa lá, qualquer um pode jogar a coisa lá, vou fazer a mistura, colocar ali dentro, né, e operar. Então o servente é isso. Não, você tem um treinamento para isso, tá? E aí você tem o treinamento e você vai ter autorização para operar esse equipamento. Então você tem lá o operador de betoneira. Mas o cara vai só fazer isso? Não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo que esse cara é um operador de betoneira. Ele teve uma capacitação para isso. Então, é uma máquina, está sendo utilizada dentro da construção civil, necessita de uma capacitação. Então, chegou uma porção de operadores aí de uma hora para outra, né? Tem aquelas bombas que injetam concreto para cima, tem umas máquinas ali absurdas que parecem uma panela de pressão ali, onde você manda a argamassa pronta para cima e aquilo é um horror também, precisa de um treinamento muito mais específico, né? Uma das coisas que esses caras aprendem, né? Todos os operadores aprendem a fazer um checklist do equipamento para saber se ele está em condições, tá? Então não é só chegar e apertar botão e é isso, não, cara. Você tem que saber entender quais são os requisitos de operação daquela máquina, que coisas eu tenho que observar, em que situações eu não posso estar operando, né? No caso de grua tem a questão dos ventos, né? No caso do elevador tem a forma como eu coloco a carga ali, se eu coloco carga com pessoas ou não, lá dentro da betoneira, se eu vou ter o cuidado de não jogar a pá dentro da betoneira ali e ainda me quebrar um braço, alguma coisa assim, levar choque, muita gente morre eletrocutada dentro da betoneira. Então, uma série de profissionais, né, operadores de máquinas e equipamentos que estão chegando dentro da construção civil. A gente tem aí, já viu no próprio YouTube, máquinas que fazem piso, né, fazem nivelamento de piso, máquinas que fazem reboco, né? Então tudo isso necessita de alguém, né, ali especializado, né, na operação desse equipamento. Então precisa de um treinamento específico para isso. Então esses caras estão chegando na construção civil. Além daquilo que a gente sempre teve, né, dentro ali dos profissionais, dentro da construção civil, a gente está tendo outros profissionais, outras profissões que estão se destacando, tá? É bom observar isso, porque, cara, não acha que tu chegou na construção civil e esse aí é teu fim de linha. Que eu já vi muita gente falando isso nos meus treinamentos. O cara diz, eu venho da indústria. Fui demitido, daí foi aqui o lugar que eu arrumei emprego. É como se fosse assim o último recurso. E o que eu tenho para te dizer é que não é, cara. Tu tem ali sim, se tu buscar te aprimorar, tu vai galgar coisas ali dentro. E não estou dizendo assim,
tem plano de carreira. Não estou falando disso, estou falando de plano de carreira. Estou falando justamente você conseguir ter ou se tornar profissional em outras partes, né, dentro da construção civil, e até isso vai, com certeza, se você vai procurar sair de uma para outra, uma das coisas é gostar, e a segunda coisa é grana, né? Então, gente, pensem bem, tá? De se profissionalizar dentro da construção civil, porque tem um leque. Estamos em casa, né? Então, barulho de moto, barulho de cachorro vai ter. Vai ter um leque muito grande, tá? De profissões, de gente que precisa ali para ocupar essas funções. E uma das coisas importantes, eu não gosto de citar norma, eu vou citar norma, mas eu não gosto de citar norma porque isso muda do dia para a noite, né? Tu vai dormir com uma norma, tu acorda com outra. Mas é bom falar que nesse momento que eu estou gravando esse vídeo dessa maneira, tá tendo toda aquela treco do coronavírus, está todo mundo enclausurado em casa, né? E aí tá dando um monte de porcaria aí pelo mundo inteiro e a gente está se cuidando, né? Então, neste momento, né? Nesta data aqui, teve uma alteração importante na norma NR1, na norma regulamentadora de número 1, principalmente no que se trata de treinamentos. Tá? O que é importante para a gente, para as empresas, pelo menos para mim, eu me vejo como empresa de treinamento e me vejo também como empresa que contrata pessoas, né? Não só capacita, mas que também pode contratar pessoas. Nós temos aqui a possibilidade de validar treinamentos que venham, né, pessoas que venham treinadas de outra empresa. Então, eu tenho um operador, eu vou contratar um operador de elevador, por exemplo, tá? E aí eu contrato e eu tenho que dar um treinamento para esse cara de 16 horas. O operador de elevador, o treinamento é 16 horas. Então, eu tenho que dar um treinamento de 16 horas para esse cara. O que acontecia antes? Ele era treinado 16 horas numa empresa, ele passava um mês, era demitido ou se desligava dessa empresa, ele era contratado por outra empresa para a mesma função e chegava lá e tinha que fazer treinamento de novo. Tá? E aí o cara ficava gastando dinheiro e tempo, né? O operador tinha que fazer a mesma coisa de novo e o contratante tinha que pagar de novo, sendo que o cara teve um mês ali. Então, essa alteração importante da NR1 está dizendo o seguinte: se ele foi treinado um mês lá, ele foi demitido, ele vem de lá, ele tem o certificado dele. Então, o que vai acontecer? O cara vai pegar esse certificado e vai, a empresa dele, através do assessment dele, né, através de quem vai fazer, quem faria o treinamento com ele, vai validar esse treinamento. Cara, tem uma série de coisas assim para isso acontecer, que eu não vou entrar em detalhe nesse vídeo, porque a gente está falando de profissões. Mas eu só achei importante entrar nesse momento aqui, porque traz do profissional. Por que eu estou te falando isso? Porque tu pode te qualificar agora de modo também particular. Que se tu quer ser um operador de elevador, de repente você faz um curso de operador de elevador. E aí, tu fazendo esse curso de operador de elevador, tu sendo contratado pela empresa, tu pode te candidatar para ser operador de elevador. Tu já está treinado. E aí, a empresa pode validar esse teu certificado que você está trazendo, dentro dos critérios que estão lá na NR1, que a gente não vai entrar nesses detalhes. Mas é um curso que tu pode fazer independente, que pode te trazer para dentro de uma obra, que era coisa que você, às vezes, só comprovava pela experiência na carteira. Então, olha o que está acontecendo com as profissões dentro da construção civil. Gente, comentem aí, né, troquem ideia, o que vocês acham desse negócio. A gente está tendo uma conversa informal aí, como eu disse no outro vídeo, não é uma conversa que só eu falo, né, isso aqui não é uma live, estou gravando um vídeo para vocês e estou aqui
só para a gente conversar sobre isso, dessas oportunidades. Então, escrevam aí, né? Vamos botar nos comentários, entrem em contato, o que vocês acham desse novo movimento na construção civil, se eu estou certo, estou errado, de repente estou falando um monte de besteira aqui para vocês, tá? É o que eu tinha para hoje, para essa conversa, e a gente vai se vendo aí nos vídeos, tá? Estou fazendo bastante vídeo dessa conversa informal aí. Valeu, gente, até a próxima.